Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, pela Tua presença nesta manhã, pela forma como o Senhor fala aos nossos corações, quando Te buscamos, ó Deus. Eu clamo ao Senhor que essa palavra possa falar ao coração dos meus irmãos, possa ser bênção no coração deles, acima de tudo no meu, enquanto ministro, ó Pai. Que o Senhor nos visite com revelação, com sabedoria, com transformação de vidas a cada dia mais, até que estejamos diante do Senhor e possamos vê-lo face a face. E aí seremos sim como o Senhor é. Louvado seja o Teu nome pela liberdade que temos aqui de pregar, de ministrar e de fluir. E eu invoco o mesmo Espírito Santo de Deus, que envolva cada coração agora, cada pessoa, para que receba segundo a sua realidade de vida nesta manhã, para louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo à noite eu trouxe uma palavra sobre agradar a Deus, que eu chamaria então agora de agradar a Deus parte 1, e hoje eu digo que é agradar a Deus parte 2. Eu tenho meditado muito acerca de agradar a Deus. É um conteúdo que tem espremido o meu coração, tem afligido o meu coração, mas também tem me dado alegria, graça e prazer. Eu tenho até compartilhado uma sequência no Facebook, já há 2 semanas eu tenho compartilhado algumas pílulas acerca dessa verdade, uma verdade negligenciada até por nós por muito tempo, e Deus tem aquecido o meu coração, desde que eu comecei a gastar um pouco mais de tempo em confessar a palavra, o poder que há na palavra, o poder das promessas do Senhor reveladas na sua palavra a nosso favor. Eu acabei entrando nesta linha, ou nesse tesouro de agradar a Deus, porque quando a gente vai confessar a palavra, nós não podemos confessar a palavra se nós não crermos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então pouco me adianta falar a palavra de Deus se eu não creio. Mas se eu creio, eu libero o poder. Se eu creio, eu agrado a Deus. Agradar a Deus, então, está totalmente imerso em crer, em fé. E por esse caminho da palavra, de confessar a palavra em fé e de agradar a Deus quando eu faço isso, eu falei, puxa, eu nunca aprofundei um estudo sobre o que agrada a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando ele fala acerca de casamento, e ele chega até a ter uma posição bastante radical, que ele fala, olha, talvez se você tem um chamado, é melhor que você nem case forte, porque ele fala que senão você vai querer agradar o seu marido, agradar a sua mulher, mais do que você agrada a Deus. É difícil agradar a Deus quando você tem um casamento para cuidar. Mas ele fala, mas se você vai casar, case, não é para a gente, Deus é contra o celibato, Deus criou o sexo para prazer do homem e da mulher, para ser uma bênção, e desde o Gênesis, a multiplicação é uma bênção de Deus, vocês entendem o que eu estou falando? Mas agradar a Deus nesse sentido de agradar um cônjuge, é uma coisa que nós nem passamos pela cabeça como crente quando vamos na igreja. Agradar a Deus, eu vim no culto, tá bom, fiz minha parte, glória a Deus, também dei um dízimo, cantei 4 cânticos, aliás demorou, podia ter sido mais curto, e o culto tem que acabar logo porque eu tenho que comer a pizza, eu tenho que fazer o almoço do domingo, e nós às vezes banalizamos o que é agradar a Deus de verdade. Vir no culto não agrada a Deus. Vir no culto é uma bênção para nós, porque nós recebemos a palavra, porque nós somos visitados pelo Senhor, porque nós temos a comunhão dos irmãos. O culto é a Deus, mas na verdade até no culto Deus nos abençoa. O culto que nós prestamos a Deus deveria ser a nossa adoração, se nós adorássemos e não cantássemos. A nossa adoração a Deus no culto é sim o nosso dízimo e oferta, se nós entendemos o que nós estamos falando. Senão é só jogar dinheiro no gasofilácio e não tem o mesmo valor e o mesmo poder. Mas se nós cremos que Deus tem uma bênção, nós semeamos, muda tudo. E aí o Senhor nos dá a palavra, alimento para todos nós. O Senhor é que nos dá. Então, a parte mais importante do culto que nós consideramos que é a palavra, tem muita gente que chega depois do louvor para receber só a palavra, porque acha que isso é culto e na verdade é para receber alguma coisa. A minha pergunta é, isso agrada a Deus? Eu agrado a Deus com o que eu faço de verdade? Ou eu sei o que agrada a Deus, né? Eu achei muito interessante um desenho que eu assisti há muitos anos atrás e que marcou minha vida, pelo absurdo do absurdo. Se não me engano era o Homer Simpson, dos Simpsons, e era aniversário da Marge, e aí de aniversário para ela, ele deu uma bola de boliche. Ele estava querendo agradar a esposa, ou ele estava querendo se agradar com o orçamento, porque ela não jogava boliche e ele jogava boliche. Então o casamento ele tem essas figuras, né? Meu amor, eu fiz a comida que você queria, né? E o marido chega, o que é? Eu fiz uma salada de agrião com alface, tomate. Com certeza, tirando um homem que seja um faquir, não é exatamente o prato preferido de um homem. Se falar com uma feijoada, uma lasanha, talvez tenha mais chance. Muitas vezes no casamento a pessoa brinca que quer agradar o outro, mas no fundo está se agradando. Ou pior, passa anos casado com uma pessoa e não sabe o que o agrada, não sabe o prato preferido, não sabe a roupa preferida, não sabe o programa preferido, não sabe nada.
Alguns anos tinha na televisão um programa interessante, chamava Ele Disse, Ela Disse, ou qualquer coisa parecida, em que vinham casais de famosos, e aí tinha um apresentador, e ele separava as mulheres e fazia 3 perguntas do que a pessoa gostava, e aí quando trazia o outro, dava cada coisa horrorosa. Um não sabia 3 coisas as mais importantes, e o outro não sabia. Acho que tiraram porque os casais começaram a ficar com vergonha de ir lá, ou começaram a ensaiar tudo em casa para não passar vergonha. Nós sabemos o que agrada a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Nós sabemos que Deus tem interesse em ser agradado por nós. Então, agradar a Deus é o que realmente importa. Deus, Ele providenciou a nossa salvação, e a salvação é a porta de entrada no relacionamento para agradar a Deus, porque nós não podemos alcançar a salvação a não ser pela fé. O Lucas estava compartilhando agora, ministrando no louvor acerca do pecado, de que Deus ama o pecador e Deus odeia o pecado. E eu estava pensando que, na verdade, veio uma figura interessante acerca disso que você estava ministrando, né? Esses filmes assim de terroristas que fazem tanto sucesso, tem uma prática, que já vi algumas vezes em filme de terror, ou de ação, né? Terror, de ação, aqui é um terror. Os caras, eles colocam lá uma roupa na pessoa, e a pessoa vira um homem bomba, uma mulher bomba, sabe aquilo? Prendem a bomba na pessoa, que nem os homens bomba fazem. E aí o filme inteiro, os caras, os heróis do filme tentando achar a pessoa para tentar desarmar a bomba a tempo, e tem todo um truque para desarmar a bomba, senão explode a bomba. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Eu quero dizer que toda a humanidade nasce como homem bomba, uma mulher bomba. Nascem como se fosse com a bomba do pecado envolta em si mesma. E tem até o último sopro de vida para conseguir desarmar aquela bomba. Porque se não conseguirem desarmar aquela bomba, morrerão com ela e morrerão morte eterna. E Jesus, Ele pode desarmar a bomba, Ele é o único que pode desarmar a bomba do pecado que leva para o inferno, a bomba que leva para longe de Deus, a bomba da tragédia, da consequência do pecado, que receberá a ira de Deus sobre si. O pecado recebeu a ira de Deus sobre a cruz, sobre Jesus na cruz, mas as pessoas muitas vezes elas brincam com a bomba amarrada em si, e elas acham que está tudo bem, tem tempo ainda, quando faltar 1 segundo para a bomba explodir, vai dar certo, eu vi no filme. A salvação em Jesus é a solução de Deus para desarmar a bomba do pecado nas nossas vidas e para nos livrar da morte eterna, para nos dar acesso à vida eterna. Então a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, como está em Romanos 12:2. E aí a vontade dele é que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Todos chegarão ao arrependimento? Não. Porque Deus dá livre-arbítrio para as pessoas. Tem pessoas que não estão nem aí com Deus, não querem saber dele, não têm prazer na sua palavra. Falsos deuses ao longo da história, eles pedem sacrifícios. Muitos de vocês já viram aqueles filmes que tem uma ilha perdida, que tem um vulcão, e aí está tendo uma praga, ou não chove, ou tem uns inimigos, e aí eles fazem ali um sacrifício de jogar uma virgem toda vestida de branco, bonitinha, e joga no vulcão. Já viu o filme assim? Ou pega uma criancinha e tem que ser sacrificada. Essa é uma cultura ancestral de deuses sanguinários que, para dar alguma coisa para alguém, eles exigem um sacrifício. E muitas vezes isso não é tão terrível assim, mas tem pessoas que cobram excesso de dinheiro para aplacar a ira de deuses sanguinários ou de deuses estranhos. Falsos deuses sempre pediram sacrifícios. Na Bíblia nós vemos Moloque e Milcom, a quem Salomão, no fim da sua vida, quando ele estava todo confuso já, ele sacrificou filhos a Moloque e Milcom, misericórdia, né? Mas nós também vemos outros falsos deuses, falsas divindades, falsas estruturas religiosas que também pedem sacrifícios. Ultimamente nós temos até mesmo falsos apóstolos e falsos bispos que pedem sacrifícios em dinheiro para que a pessoa receba alguma graça de Deus. É uma coisa totalmente sem sentido e antibíblica. Por que eu posso dizer que é sem sentido e antibíblica? Porque Deus, o nosso único e verdadeiro Deus e Senhor, Ele mesmo providenciou o sacrifício. A diferença entre o nosso Deus e todos os outros deuses é que Deus providenciou o sacrifício. Jesus Cristo na cruz do Calvário é o sacrifício necessário para aplacar a ira de um Deus furioso contra o pecado. Deus odeia o pecado. O pecado entrou no mundo com uma liberdade de arbítrio que Deus deu à humanidade. Mas Deus, Ele não tem compromisso com o pecado. Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado e destruirá o pecado. E quando Ele for destruir o pecado, se tiver um monte de gente com a roupa de homem-bomba, sinto muito, mas vai junto, porque Deus vai destruir o pecado.
as pessoas têm que conseguir soltar o pecado. Mas para isso, Ele providenciou o sacrifício. Essa é a única... Eu detesto a expressão religião, porque Deus não veio estabelecer religião, Jesus Cristo não veio fundar a religião do cristianismo. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, é completamente diferente. Mas todas as religiões, elas pressupõem que as pessoas têm que fazer coisas para agradar o Deus, para aplacar a ira do Deus, ou para serem aceitos pelo Deus. Então tem que fazer boas obras, tem que reencarnar 550 vezes, tem que ajudar os velhinhos, tem que comprar isso, tem que ir não sei onde, tem que ir para não sei que cidade sagrada, tem que fazer um monte de coisa para que talvez consiga. A salvação através de Jesus é a única que o Salvador fez tudo, e nós não precisamos fazer nada, nós precisamos crer e receber pela graça, por meio da fé, a salvação que foi paga na cruz por Jesus, mas ela nos é oferecida gratuitamente, porque foi pago um alto preço, não tem almoço de graça, alguém tem que pagar, a salvação é de graça porque Jesus pagou, mas é a única pregação de salvação em qualquer filosofia religiosa que você busque, em que o Salvador providenciou tudo e a pessoa não precisa fazer nada para ser salvo. Só que isso nos criou um problema. Deus nos fez tudo, e é verdade que Ele providenciou tudo que nós precisamos, e isso é graça. Somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, como Paulo nos fala em Efésios 2. Mas também é verdade que a bênção da graça mal compreendida gera em muitos a sensação de que não precisamos fazer mais nada, ou podemos fazer de qualquer jeito, qualquer coisa que seja. E isso é alienação, confusão, engano, e para eu fazer um resumo, isso é apostasia, e cada vez mais isso entra. Ah, Deus é amor, é verdade. Ah, Deus me entende, é mentira. Ah, Deus é amor, é verdade. Ah, Deus perdoa, é verdade, quando nos arrependemos. Se eu não tenho nem revelação de pecado, Ele só vai perdoar os pecados quando eu confesso os pecados. Quando é que eu confesso os pecados? Quando eu tenho revelação pela palavra de que pecado é pecado. Porque culturalmente talvez alguma coisa para você não seja pecado, e na casa do lado é uma coisa que é pecado. Cada um tem o seu código de ética, seu código de moral, seu código de valores. Alguns de nós somos muito melhores do que muitas pessoas que mataram, roubaram, transgrediram, fizeram um monte de coisa horrorosa. Mas isso não nos faz aceitos por Deus, porque a régua de Deus ela é muito mais profunda do que a nossa régua. Mas não muda o fato de que Deus nos salva pela graça, mas que nós não podemos usar da graça como liberdade para fazermos o que bem entendemos. Assim, eu comecei a entender o quanto Deus fez tudo em nós. Por quê? Deus, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito, para que possamos viver a vida que Ele nos deu. Então Deus nos dá uma nova vida em Jesus. Ele nos dá o Espírito Santo para nos conduzir à nova vida. Ele nos dá a palavra que aponta essa nova vida. Tudo Ele fez por nós. Todos os recursos vêm dEle. E aí nós encontramos em Filipenses 2,12... Assim, pois, amados meus, como também sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é que nós possamos desenvolver a salvação, a vontade de Deus é que nós possamos encontrá-lo de uma maneira mais profunda, a vontade dele é que nós possamos receber tudo aquilo que Ele promete nos dar, e nos deu, e é nosso, Ele opera tudo em nós. E aí eu pergunto, por que tem tanta gente que se diz crente e não tem compromisso com nada disso? Não tem compromisso com a palavra, nem conhece, não conhece o Espírito Santo de Deus, vive de qualquer jeito e acha que está tudo bem. Na verdade, só para pensar quando alguma coisa não sai como ele achava que deveria ter saído, ele vem perguntar para o pastor, pastor, o que está acontecendo? Talvez você precise se converter, talvez o pastor tenha que pregar Jesus. Porque se nós não temos nenhum tipo de confronto do Espírito Santo na nossa vida, quanto à nossa forma de viver, se nós não somos despertados pelo Espírito Santo que algo está errado, se nós não somos despertos pelo Espírito Santo que precisamos então do Espírito Santo em nós, que precisamos que a palavra do Senhor habite em nós, que precisamos desenvolver aquilo que nós recebemos, que precisamos aprofundar o conhecimento e a revelação que temos do Senhor, algo está errado. Se eu sou de Jesus e nada me confronta quando eu estou errado, talvez eu não seja.
Se eu sinto, eu tenho a impressão que eu sou de Jesus, mas a palavra não tem o menor valor na minha vida, o que sai no Fantástico é mais importante, o que sai no documentário tem mais credibilidade do que a Bíblia tem na minha vida, meu Deus do céu, então precisa parar e começar tudo de novo. Tem crente que se alguém falar alguma coisa contra a Bíblia, de cara aceita o que foi falado e vai questionar a Bíblia. Deveria questionar quem quer que seja, o que quer que seja, qualquer sabedoria suposta que seja, porque qualquer sabedoria contra a Bíblia, segundo a própria Bíblia, é loucura. Aliás, segundo Paulo aos Romanos em capítulo 1, é tolice, estultice. Paulo fala que alguns sábios deste mundo, se achando sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque ensinam coisas contrárias à palavra de Deus. Você é uma palavra de Deus, você gasta tempo com ela é o seu norte de vida. Se alguém falar alguma coisa contra a palavra, você primeiro vai contra a pessoa, até que você possa talvez perceber que eventualmente você entendeu errado o texto. Não a Bíblia está errada, mas você entendeu errado o texto, isso acontece. Mas o texto é a verdade, o texto é imutável, o texto é a palavra de Deus, é a verdade eterna, e a palavra dele nos foi dada como recurso, como provisão. Mas, se ele nos fala o coração para lhe agradarmos, se o Senhor nos chama, se você está sentindo que você precisa agradar mais a Deus do que você agrada nessa manhã, se Deus está falando ao seu coração acerca disso, porque tem falado muito no meu coração nos últimos dias, Ele quer nos ensinar como é que nós podemos agradá-lo. É que nem o marido que chegou em casa e a mulher fez um prato especial, uma salada de agrião, ele fala: benzinho, tudo bem, esse prato ficaria maravilhoso se tivesse um bife alto assim, em cima do agrião. Porque o bife é uma evolução, a vaca ela já comeu todo aquele monte de mato, processou e absorveu a melhor parte daquele mato na carne, então já vem a carne muito mais evoluída, então pode botar o agrião, mas põe o bife em cima. Ele está explicando para ela como é que pode ser agradável aquele erro que a mulher. Se fosse voltando para a figura da bola de boliche, seria a Marge Simpson receber a bola de boliche do Homer Simpson e falar: oh querido, muito obrigado por essa bola de boliche que você me deu. Agora sabe o que eu preciso para combinar com essa bola de boliche? Eu preciso de um sapatinho novo para eu ir no boliche à noite. Comece a explicar como é que pode fazer para ser agradável, como é que pode fazer para ser agradado, não é isso? Há uma unção Imelda Marcos que paira sobre as mulheres quando você fala de sapatinhos, é uma coisa impressionante, não é? Então, para começar, nós temos que entender e resumir, se eu conseguir colocar pelo Espírito Santo de Deus algo na sua cabeça nessa noite, eu diria assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé repita comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, isso significa o quê? Que em fé eu agrado a Deus. Amém? Não é isso? Não estou torcendo o texto, estou lendo o texto no sentido oposto ao mesmo princípio. Sem fé é impossível agradar a Deus, com fé eu agrado a Deus. Ou seja, qualquer coisa que você fizer como filho de Deus na igreja, qualquer aspecto que você fizer em obedecer textos da palavra, o que é fundamental que você faça? Que você creia, que você faça porque você crê, que você pratique porque você sabe que é bíblico, você sabe que está de acordo com a palavra, e porque fazendo assim, você vai realmente agradar a Deus naquilo que você fizer. Porque senão na Bíblia tem uma expressão horrível que se chama obras mortas. Sabe o que é obra morta? É aquilo que você faz na carne para Deus. Pode até ser uma obra boa, mas ela não tem valor porque ela não foi feita segundo a obra, segundo o princípio, segundo a verdade, em fé. Foi feito de uma forma religiosa, falsa, artificial, vazia. Obra morta não tem efeito para Deus. Mas quando eu creio, quando eu me movo em fé eu agrado a Deus. E aí, eu separei aqui 2, 3 aspectos do que agrada a Deus segundo a Bíblia, para que nós possamos meditar nesta manhã e você possa levar para a sua casa. Se você quiser saber mais, tem mais na ministração do domingo passado, quando eu subi no YouTube, e tem algumas coisas no Facebook, mas você pode fazer a mesma coisa que eu fiz. Existem chaves bíblicas eletrônicas gratuitas.
Você coloca lá na chave bíblica eletrônica, agradar, agradável, agradando, agradou, agradei, agradaria, agradaram, agradara. Coloca todas essas formas e você vai encontrar um monte de versículos bíblicos. Algum é para agradar a pessoa do lado, não serve. Mas tem um monte que é acerca do que agrada a Deus, ou um contexto que agrada a Deus. Se aqui Deus não falar exatamente o que vai na sua vida, Ele vai falar na sua vida quando você buscar um pouco mais na sua casa, você buscar um pouco mais aprofundar isso, porque o Senhor tem prazer de revelar os seus segredos para aqueles que o buscam. Jesus pregava para a multidão, e Ele pregava para a multidão para condenação, misericórdia. Mas os segredos Ele ensinava para quem? Os discípulos e os mais próximos vinham até Jesus depois da pregação. Os da multidão falavam, oh, que palavra de sabedoria, oh, puxa vida, ninguém fala como Jesus, é verdade. E aí sabe o que acontecia depois? Acabava o culto, eles iam embora, depois que multiplicava os pães, depois curava todo mundo, eles iam embora. Mas aqueles que eram mais íntimos, que queriam saber os segredos, foram esses que mudaram a história. Foram esses que fizeram a diferença, e para esses Jesus ensinava os segredos. O Senhor Jesus nos deu várias dicas do que agrada, e estas coisas que agradam afetam, sim, a sua vida e a minha vida. A forma como agradamos a Deus afeta a nossa vida diretamente, e eu vou mostrar isso para vocês por alguns textos. Por exemplo, quem não agrada a Deus fica pelo caminho. Uau! Abra comigo aí a sua Bíblia, então acompanhe a leitura aqui em cima, eu vou ler 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 10, versículos 5 e depois 11 e 12. Paulo está falando acerca da figura do povo de Israel que foi retirado por Deus do Egito. Eles saíram como povo em direção à terra prometida e desagradaram a Deus no deserto e não entraram na terra. A maioria deles morreu no deserto. Mas veja aqui, Paulo fala que eles ficaram como um exemplo para nossas vidas. Versículo 5 de capítulo 10, Paulo nos diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sob quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha que tremendo. Paulo, em 1 Coríntios, ele, um pouquinho mais para frente, ele vai falar justamente sobre o arrebatamento, ele vai falar sobre o fim dos tempos. No capítulo 15, ele fala muito sobre isso, e ele aqui no 10, ele já está começando a fazer uma transição, que o que ele ensinava era para aquela vida, era para aquele tempo, mas era profético também acerca dos últimos dias. Tem uma série de coisas que Deus vai falando e vem nos ensinando, que nós precisamos ter como valores, precisamos ter como conteúdo para nossas vidas, para estarmos prontos para sermos transformados naquele dia, transformados definitivamente pelo Senhor. Quando nós num abrir e fechar de olhos, seremos transformados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que são dele serão arrebatados para estarem para sempre com o Senhor. A morte será vencida e destruída. A morte não é um acidente de percurso, a morte é uma entidade, a morte é um ser que inclusive será lançado no lago de fogo e enxofre. Não tenha dúvida disso. Deus não leva ninguém, a morte leva alguém, e a morte é um inimigo. Deus é Deus de vida e não de morte. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ele veio trazer solução para a morte, trazendo vida, e vida em abundância em Jesus Cristo. Às vezes vem uns enganos na nossa cabeça e nós só podemos discernir por textos da Bíblia. Então veja, ele não se agradou da maioria deles. Vamos entender a figura, porque Paulo trata isso no versículo 6 ou 7, dizendo que isso veio como figura. Ou seja, o povo dele, que estava cativo no Egito, foi tirado do Egito através de um libertador. Ou seja, o povo de Deus hoje, a sua igreja, estava cativo no Egito. O pecado, o sistema do mundo, foi tirado de lá pelo libertador, Jesus Cristo, que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então há uma salvação dada, há uma libertação dada, e então sair do Egito, ir em direção à terra prometida, num sentido amplo, significa sair da morte eterna e ir para a vida. É claro que nós que saímos do Egito pela salvação, um dia estaremos diante do Senhor para sempre, na sua habitação, no céu e na terra, no novo céu e nova terra, a partir de uma dimensão que nós nem temos claro todos os limites onde será, mas é para lá que nós iremos. Mas enquanto isso, o Senhor também espera e crê, Ele espera e crê que nós vamos entender que Ele também tem a sua bondade para ser manifesta na terra dos viventes.
Experimentar a bondade do Senhor na terra dos viventes é uma promessa, porque não adianta nada, entre aspas, experimentar a bondade do Senhor no céu, porque no céu é tudo perfeito, então é óbvio que experimentaremos a bondade do Senhor, não tem qualquer diferença quanto a isso, mas o Senhor dá por claro que não apenas lá, mas aqui podemos, se quisermos e ouvirmos, comer o melhor desta terra, podemos entrar na melhor perspectiva de vida que o Senhor tem para nós nesta terra, mas sempre nessa terra também passaremos por lutas e aflições. Nada de errado em prosperar e nada de errado em ter lutas. O problema é que a tendência da nossa vida, ela tem que ser uma vida que vai crescendo em todas as manifestações das promessas do Senhor, que não se resumem a dinheiro, mas se expressam a reputação, a bom nome, a saúde, a família, a relacionamento, a conquistas, a número de pessoas que trazemos a Jesus, a um casamento saudável, a filhos no Senhor, enfim, a prosperar sim, economicamente e profissionalmente, mas ter um ministério que seja uma bênção na vida de pessoas à nossa volta, e tem um monte de bênçãos que o Senhor nos dá. Então entrar na terra significa viver o melhor em todas estas expressões, aprofundar em todas elas, entrar em todas elas. E como é que nós entramos em todas elas? Da mesma maneira que era a situação no Egito. Eles receberam uma promessa de uma terra que mana leite e mel. Mas aquilo que o Senhor deu para eles, eu sempre gosto dessa figura, que ela é muito legal, não é assim, chegou lá assim 3 milhões de pessoas lá, sei lá quantos, vindo com Moisés no deserto, aí eles chegam assim na terra prometida, aí tem assim aqueles outdoors assim, empreendimento, terra prometida de Canaã, entrem todos o que o Senhor preparou, aí tem uma fita azul assim estabelecida, a terra está prontinha, está tudo certinho, aí o Moisés pega uma grande tesoura de ouro, ele corta, está inaugurada a terra prometida, vamos entrar, e eles entram ali, não, a terra era maravilhosa, mas tinham gigantes lá dentro, e o que Deus queria é que o povo desse um pau nos gigantes, e entrasse na terra, mas dava trabalho, mas os caras são muito grandes, são gigantes, não dá, isso não é para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho, e não tinha nem caminhão naquela época, é muita areia para o meu carrinho de mão, não dá. Deus, na verdade, Ele trouxe a gente aqui só para a gente ficar frustrado, e para morrer aqui, esses gigantes vão matar a gente, e aí eles ouviram a pregação de que era possível entrar naquela dimensão de vida, rejeitaram aquilo, e Deus não se agradou deles. Nós vamos ver isso. O melhor da vida que Deus tem para você e para mim, tem luta para conquistarmos, mas tem vitória prometida, tem gigantes habitando, porque Satanás não quer que você nem eu venhamos a experimentar este melhor. Ele quer que nós fiquemos vivendo uma vida medíocre, rasa, e a gente religiosamente vai falar, é isso mesmo, Deus me chamou para sofrer, é isso mesmo, e está tudo bem. Quase que era melhor eu estar no Egito, que pelo menos no Egito tinha sopa de cebola, e nós amávamos sopa de cebola, tinha os churrasquinhos lá, eu não tenho roupa agora, mas lá eu tinha roupa de presidiário, era tudo bem, era igual de todo mundo, eu sabia quem eu era um escravo e pronto, então era mais fácil. Agora tem uma crise de identidade, eu sou vencedor, eu sou conquistador, quem que sou eu? Eu não sei, é melhor eu ser quem eu era no Egito. E muita gente pensa nisso, nós vamos tratar isso já. Por isso eles não entraram, e por isso essas coisas ficaram como advertências, inclusive para nós que estamos vivendo o fim dos tempos. Então quem não agrada a Deus fica pelo caminho, mas quem agrada a Deus entra nesta terra. De todo mundo que saiu, Moisés era o líder que levou todo mundo. Aquela geração que chegou e viu a terra, todos os que tinham filhos choraram diante de Deus e falaram, nossos filhos vão morrer aqui, esses gigantes vão comer os caras como paçoca, nós somos como que gafanhotos diante deles, não tem jeito. E os 12 espias foram e voltaram, 10 pregaram que era impossível entrar, 10, não tinha jeito, são gigantes, a terra é maravilhosa, mas não dá, vamos voltar para o Egito. 2, Josué e Caleb falaram, não, essa é a terra que Deus nos deu, vamos entrar e vamos conquistar. Eles tinham outro coração, e aquela multidão preferiu ouvir os 10 que falavam algo que era mais normal, mais aceitável, mais fácil de crer. É demais, Deus se enganou, não é bem assim, esses 2 pregadores são loucos, o que eles estão pregando não dá para viver, vamos voltar para o Egito, quem sabe a gente consegue fazer paz com eles lá, e a gente vai ficar vivo lá, porque senão nós vamos morrer aqui, ou morrer no deserto. E Deus entregou para eles exatamente que isso acontecesse. Todos os caras de 20 anos para baixo sobreviveram no deserto e entraram com 2 homens, Josué e Caleb. Por quê?
creram. Sem fé é? Então, eles não creram na palavra de Deus, o que aconteceu? Não agradaram a Deus, o que aconteceu? Morreram no deserto. Mas Josué e Calebe, que agradaram a Deus, olha o que o Josué falou. Josué, filho de Num, Números 14, de 6 a 10. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar na terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Se o Senhor o quê? Como é que o Senhor ia se agradar deles? Se eles crescem em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas se eles crescem na palavra que Deus estava dando para eles, eles iriam entrar. Versículo próximo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Meu Deus, 2 pregadores do Senhor falando: vamos lá. Aí os crentes apedrejam os caras, porque o que eles estão falando não tem lógica para viver. É melhor ficar com aqueles que falaram algo mais razoável para se viver. Eles tinham visão profética. O que Josué fala, retirou-se deles o seu amparo, numa outra tradução está caiu a proteção. Ele viu no mundo espiritual, ele viu que os demônios que antes davam proteção para aquele mundo, no mundo físico, tinha caído, porque Deus disse: entra, ou seja, Deus era com eles. Não era somente uma questão de lógica humana, porque talvez os caras matarem gigantes realmente fosse algo difícil e assustador a se fazer, mas se eles estavam indo contra ele em nome do Senhor, eles poderiam muito bem vencer o gigante. Não foi isso que Davi disse contra Golias, quando ele foi derrotar Golias? Ele falou: eu vou contra você em nome do Senhor. Ele trouxe a luta para o espiritual, não era uma luta racional. A luta espiritual é assim: o Senhor já venceu, os anjos do Senhor estão conosco, e nós vamos lá para cumprir o placar, que já está tudo combinado. É 2-0 para a gente, mas tem que jogar, senão a gente perde por WO, aí os caras ganham. Isso aqui é só para quem entende um pouquinho de esporte. WO é quando o outro time não vai e ganha WO. Okay? Mas veja, caiu a proteção, Deus é conosco, não temam os caras, temamos a Deus, creiamos na palavra do Senhor. Quem agrada ao Senhor, porque crê na sua palavra, vai viver o melhor desta vida e depois a vida eterna. Quem não crê na palavra pode ser salvo e ter saído do Egito, mas vai viver uma vida miserável aqui, e quando chegar lá vai falar: puxa vida, eu podia ter me dado tão bem naqueles anos que eu fiquei na terra, eu podia tanto ter aqui alguns tesouros celestiais que eu teria conquistado, eu teria riquezas aqui, porque eu teria construído tanta coisa em fé com Deus. Cheguei aqui, sou um miserável, agora eterno, estou salvo, estou no céu, mas eu tenho tão pouquinho de recursos para a minha vida eterna. Eu não sei se você sabe, mas a vida eterna não é assim: chega todo mundo lá, todo mundo tem $1 milhão igual. Não é assim. $1 milhão gospels celestiais, eu estou dizendo, né? Paulo, eu já preguei sobre isso. Paulo diz que no céu é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, de acordo com aquilo que fizemos aqui. E não somente isso, como tudo isso aqui é provado pelo fogo. Ou seja, quem tem ouro, prata e pedras preciosas tem algo ainda melhor e purificado. Quem chega no céu com um carregamento gigantesco, carretas e carretas de madeira, feno e palha, quando passa na fornalha do fogo de Deus para purificar, vem um monte de coisa assim, e sai uma caixinha assim de cinzas, para levar para a eternidade. E é com isso que vai começar a eternidade. Não somos todos iguais na salvação no céu. No céu nós somos aqueles conforme o que fizemos, conforme as nossas obras, conforme o que cremos, conforme o que praticamos, conforme o tanto que agradamos a Deus. Não tenha ilusão. Então nós precisamos experimentar o melhor de Deus aqui, porque inclusive é tremendo aqui, e principalmente é melhor lá. Não adianta muito ter muito ouro aqui, porque ouro lá no céu é piso. Nós temos que viver o melhor de Deus aqui. Nós temos que agradar a Deus aqui, temos que crer na sua palavra aqui, temos que experimentar a salvação aqui, temos que ter os recursos para a eternidade adquiridos a partir daqui. Só vir de domingo para assistir culto não agrega R$1 lá em cima. É o básico, do mínimo do minimorum.
A forma como vivemos o dia a dia é que faz toda a diferença naquilo que nós estamos construindo para a eternidade com o Senhor. E o importante é viver o melhor dessa terra. Os caras que não entraram na terra, é tremendo como Deus é tão misericordioso, só para fechar aqui a figura, sobre o povo no deserto dá para pregar semanas, né? Mas tudo bem, eles não entraram na terra e ficaram no deserto, eles não voltaram para o Egito, figura importante, eles morreram no deserto. No deserto, os pés não incharam, as roupas não envelheceram. Eles tiveram maná para comer todos os dias, o alimento de Jesus todos os dias, mas era um pouquinho, só dava para aquele dia. Tiveram água para beber, tiveram um sistema que funcionava, saíram do Egito, mas nunca entraram no melhor do Senhor. Tem muito crente que vive isso, uma vida cristã medíocre. Saiu do Egito, mas nunca entrou no melhor de Deus. Vive no deserto, o pé não incha, a roupa não envelhece, aí encontra os ímpios tudo no pronto-socorro. Está difícil, tá difícil, estão aqui de novo, aqui, com problema de saúde e tal, mas eu tenho um bom plano de saúde. Aí encontra na fila do bolsa qualquer coisa, está faltando, está apertado, mas que bom que o governo cuida de nós, e está todo mundo cuidado ali. Deus quer que nós venhamos a desenvolver e colher o melhor que Ele tem para nossas vidas aqui. Não é para nós sermos iguais à turma do mundo, mas é para nós termos para eles uma palavra de vitória. Eu estava assim, mas Deus me transformou dessa maneira. Eu comecei assim, mas o Senhor fez isso. Eu tive essa experiência, mas Deus me livrou. A palavra de Deus é fiel, a palavra do Senhor é poder. Essa é a palavra transformadora de salvação. Não é só, entre aspas, salvação eterna, é uma bênção. Se Deus não fizesse mais nada, seria tremendo. Mas o nosso testemunho de vida, a forma como vivemos com Jesus, mesmo na adversidade, porque ela virá, mesmo no problema porque ele vai acontecer, nós temos outra maneira de lidar com as adversidades. Nós sabemos quem nós somos, sabemos em quem nós cremos, sabemos o recurso que o Senhor Deus tem para nós, e se crermos, nós agradamos a Deus e veremos o melhor dele nas nossas vidas aqui na terra dos viventes. Isso não é teologia da prosperidade, isto é bênção de Deus que existe e é bíblica. Teologia da prosperidade é uma heresia do inferno, achar que alguém vai pôr a mão na tua cabeça, você dá R$10 e vai ficar rico. Não existe. Mas construção em Deus, dízimo, oferta, semeadura, mas trabalhar, o que não trabalha não coma, mas o que trabalha é digno do seu salário, e o Senhor vai prosperar o salário, multiplicar as sementes, vai fazer ir além, vai cuidar da saúde, porque as doenças aqui eram as doenças do povo do Egito. Tem um monte de coisa para tirar desse texto. E eu não posso ir por aqui, eu preciso ir para lá. Vocês entenderam? Amém? Se não, leiam lá o Êxodo todinho, tem um monte de princípio de como Deus age, aquilo é figura espiritual acerca das nossas vidas. Mas esta revelação do reino de Deus nos leva a agradá-lo. Hebreus 12, 27 a 29. Ora, esta é a palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui é mais um texto em que o autor de Hebreus estava falando também acerca dos últimos dias. Ele estava falando que vai chegar um tempo em que Deus vai abalar todas as coisas. O céu será abalado, a terra será abalada, na tribulação que vem o Senhor vai abalar tudo, e de uma certa maneira ele já começou a abalar, e se você parar para pensar, esse texto explica muito bem que tudo o que pode ser abalado, será abalado. Leia o contexto, aqui não cabia para eu pôr todo o texto aqui. Mas Deus diz, tudo o que pode ser abalado eu vou abalar, e o que não pode ser abalável permanecerá inabalável. Sabe qual é a única coisa que é absolutamente inabalável neste mundo em que nós vivemos? A palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Jesus, na parábola dos dois edificadores, ele comparou alguém edificando a casa na areia com alguém edificando a casa na rocha. Aquele que tinha a casa na areia, quando veio a tempestade, porque a tempestade virá, não é se vier veio, eu posso aqui abrir, acho que um monte de gente já passou tempestade na vida, eu já passei boas tempestades na minha vida. Agora, quando a tempestade vem, é que a gente sabe onde a casa está estabelecida. A minha primeira tempestade eu não estava, eu nem entendi esse negócio de estar edificado na rocha, e foi uma tragédia. A última foi uma tragédia, mas eu estava na rocha, deu para sair. Eu até brinco com muitos de vocês, né, quando eu pergunto firme, né? Aí eu pergunto firme na rocha, aí alguns falam, é firme como geleia. Eu falo, não tem problema você estar firme como geleia, desde que a sua geleia esteja na rocha.
Mas não adianta nada você ser um prego gigante de aço fincado na areia. A questão não é quem você é, ou como você está. A questão é onde você está. Porque se você estiver na rocha, vem a tempestade e você sai do outro lado. Vem a tempestade, mas o Senhor é com você. Tudo o que pode ser abalado será. A economia será abalada, já está sendo. A saúde será abalada, já está sendo. Os cosmos serão abalados, já está sendo. O céu será abalado, já está sendo. A terra será abalada, já está sendo. O mainstream gospel cristão será abalado e já está sendo. Tem um monte de coisa aí que diz que é a igreja e está longe de conhecer Jesus, ou de pelo menos pregar o evangelho de Jesus. Hoje os caras pregam autoajuda na TV. Não vejo ninguém pregar Jesus, ou poucos. Tem que ser justo, pregar conversão, arrependimento, pecado, sangue de Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus, quando eu era garotinho lá em Barbacena, os hinos que a gente cantava na igreja, mas não tinha um hino que não falava foi na cruz onde eu vi meu Jesus. Não falava eu era um pobre pecador, não fala poder no sangue de Jesus. A gente cantava isso, era tremendo. Eu sei que tinha que modernizar um pouco a melodia talvez, porque só minha mulher e o Lucas que gostam daquelas melodias, mas as letras são tremendas. Mas hoje a gente canta canções de amor, que pode ser tanto para Jesus quanto para Mariazinha, depende de explicar antes da música, tem que explicar antes. Olha, nós vamos cantar isso para Jesus. Ah, eu te amo, a minha vida é tua, eu não sei viver sem você. Aí vai num outro lugar, fala, olha, essa música é para Mariazinha. Ah, eu te amo, minha vida é tua, eu não sei viver sem você. Não tem diferença nenhuma. Nem o nome de Jesus fala, porque atrapalha para vender CD. Para vender CD não pode ser uma música tão agressiva, tem que ser mais sutil, depois a gente fala para as pessoas. E aí eu também não ganho o troféu promessa, se eu falar uma coisa assim muito forte, eu não vou conseguir ganhar o troféu. Então eu falo uma coisa mais genérica, uma música boa, dá para cantar na igreja, é claro que é, Deus que me deu a música, por isso que eu cobro 80 mil reais, porque foi Deus que me deu. De graça recebestes, de graça dai. Está tudo um pouco fora de lugar, um pouco diferente. Nós não estamos servindo a Deus, eventualmente, muitos de modo agradável, mas tudo que pode ser abalado, será abalado. Por quê? Porque Deus disse. E quem não será abalado? Quem, quando as coisas começarem a acontecer, ou perceberem que já estão acontecendo, estiver na palavra que é inabalável. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, diz o Senhor. E Ele então já disse que tudo vai passar, tudo passará. Ele vai fazer novos céus e nova terra. Tudo isso aqui vai ser completamente destruído pelo fogo, mas vai passar do outro lado, vai sobrar gente viva da grande tribulação. Não queira tentar saber se você consegue fazer isso. Mas Ele é fogo consumidor. Jesus fala, Deus fala. O autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, fala que Deus é fogo consumidor. Deus é bom? Ah, Deus é bonzinho. Ele é fogo consumidor. Mas é só um foguinho, a gente fica só bronzeado do outro lado. Está tudo bem, a gente passa fator 30 de proteção solar e chega do outro lado. Deus é fogo consumidor. Jesus falou, não tema aqueles que podem matar o corpo. Tema aquele que pode lançar a alma no inferno. E quem pode lançar a alma no inferno não é Satanás, é Deus, porque o próprio Satanás será ele lançado no lago de fogo e enxofre. Quem lança é Deus. Ele é fogo consumidor. Mas hoje nós podemos e devemos experimentar o Deus de amor, o Deus bondoso, que não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tem um tempo para esta face de Deus estar disponível a todos. É até a pessoa morrer. Ou é até o tempo que Deus tem para a humanidade acabar. Revelação do reino não significa agradar. Do que o Senhor se agrada? Eu quero trazer 3 coisas para fechar essa ministração. Miqueias 6, de 6 a 8. Abra comigo, por favor, ou então acompanhe a leitura aqui em cima. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Olha que coisa, esse cara está querendo agradar a Deus de verdade, né? Tem gente que, olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a corrente das 7 sextas-feiras da oração poderosa de R$1.000.
Eu tenho que entregar meu filho para ser pastor, para ser ministro na casa do Senhor. Eu tenho que financiar o azeite puro de Israel. Eu tenho que sacrificar. Eu tenho que me penitenciar, andar de joelho até uma cidade sagrada e ralar tudo. O que eu tenho que fazer? Tem muita gente que chega assim, dessa maneira diante de Deus. Eu entendi que eu preciso de Deus. Eu entendi que meu Deus, eu estou perdido. A pessoa tem revelação. Ela acha que eu faço qualquer coisa. É isso que está acontecendo. O que tem que fazer para agradar a Deus? Eu faço, o Senhor vai se agradar disso, eu faço. Vou dar as ofertas, vou dar tudo. Essa pessoa está o coração bom diante de Deus. Quem chega diante de Deus dessa maneira, vai achar. E talvez se a gente pregasse aqui, é verdade, você tem que dar 5 ofertas pré-datadas, você tem que vir aqui e carregar os bancos. Talvez as pessoas tivessem mais facilidade de fazer isso. Mas quando a gente fala que tem que receber Jesus pela fé, pela graça, a pessoa acha isso tão simples, que fala, está muito fácil para ser verdade, tem alguma pegadinha aí, não é possível que seja só isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Porque está acostumado com os deuses sanguinários, porque tem esse inconsciente do sacrifício, porque houve tanta coisa que tem que sacrificar para conseguir. E olha quais são as 3 coisas que o Senhor pede: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olha que tremendo. Que ames a justiça, né? Falar de justiça é um seminário de 2 anos, vamos falar de justiça. Mas entenda a coisa, o princípio é, Jesus se fez justiça de Deus na cruz do Calvário. Jesus se fez justiça por nós. Então, se eu estou em Jesus, eu sou ensinado por Deus para entender justiça. Uma vez o apóstolo Paulo de Tarso esteve aqui, ele ministrou sobre justiça, no sentido do Novo Testamento, na igreja primitiva. A palavra justiça, fazer justiça a alguém, era uma palavra em grego tzedaká. Marcou muito a minha vida, que o tzedaká é você fazer a pessoa que ela possa ser quem ela deveria ser. Então, quando você pega uma pessoa, não porque muitos decidem deliberadamente viver na rua, porque não querem saber de nada, querem viver, é uma decisão. A pessoa chegou no fim de dia que ela vai, e se chega a gente tentando sair, ela é capaz de bater na pessoa, xingar a pessoa, porque ela não quer sair. Tudo bem. Mas tem gente que está porque a vida deu errado, porque quebrou, porque teve problema, que perdeu o documento, porque estava em viagem, porque não tem ninguém. Essa pessoa não pode viver daquela maneira, porque é uma dignidade para o ser humano que Deus coloca. Ela precisa receber tzedaká. Tzedaká é dar a ela a possibilidade de ela equilibrar, ser quem ela é. Isso não é esmola, isso não é favor nenhum, é ajudá-la a ela se recolocar na posição que é digna e justo que ela tenha. Tzedaká é uma palavra, por exemplo, traduzida como justiça, e eu creio que faz muito sentido no trabalho social que nós fazemos nessa igreja, e que outros fazem, e todos temos que fazer. É justiça de fazer justiça para a pessoa, porque ela está debaixo de uma tremenda injustiça, e ela quer sair. Não ela está feliz vivendo naquela situação e não quer sair, me ajuda aqui, mas eu fico aqui. Sabe aqueles assim, paga a conta, mas eu não quero mudar, eu quero ficar aqui, tudo bem, essa daí não quer mudar. Mas a que quer mudar, ela precisa que seja feita justiça a ela. Mas nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão confundindo fazer justiça e criticar um sistema legal vigente com fazer justiça com as próprias mãos, e este é o outro extremo. Isso não é fazer justiça, isso é fazer uma injustiça contra outra injustiça. Estamos vendo isso em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, porque há uma injustiça de muitas práticas de governo, ou porque a justiça quer resolver, mas ela é lenta para resolver, ou porque algumas coisas precisariam mudar e não mudam. Aí tem agora uma turma que sai e quebra tudo e fala, estamos fazendo justiça, estamos protestando, e quebra tudo de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Nada mais longe da justiça do que tentar fazer justiça com as próprias mãos, fazendo injustiça. Nós temos um Estado de Direito. Como é que os caras podem sair e quebrar tudo? Você sabia que muitas das pessoas que tinham comércio, lojinha, eu vi um cara que tinha banca de jornal, o cara que tacaram fogo no carro dele, mesmo numa fase que todo mundo achava que os protestos eram lindos, o cara perdeu tudo. Quem foi lá pagar o prejuízo dele? Ninguém. Tem gente que teve a sua vida acabada. Eu li uma banca de jornal, que era um casal que destruíram toda a banca de jornal, não tinha seguro, o governo não era responsável, e se for vai levar 50 anos para indenizar, quem quebrou foi embora, e a vida daquele sujeito foi prejudicada. Então estavam fazendo justiça de clamar contra os 25 centavos do ônibus? Não sei.
Talvez a forma como fizeram não foi a ideal, passou do ponto, passou do limite. Eu sei até mesmo que algumas apólices de seguro não cobrem esse tipo de situação quando tem balbúrdia e tumulto, etc. e tal. Então nem o seguro o cara vai poder executar. Isso é justiça ou injustiça? A turma que foi lá em São Roque, bonitinhos os cachorros, que absurdo o que estava acontecendo ali. Agora, por que não pegaram os ratinhos também, só pegaram os beagles? Tinha uns ratinhos lá também sofrendo. Os ratinhos são feinhos, os beagles são bonitinhos. Aquilo é fazer justiça com as próprias mãos. Temos um Estado de Direito. É injusto aquela situação, claro que é. Mas fazer o que fizeram é cada vez mais injusto, porque se isso começar a ser uma prática, já já todo mundo vai se sentir no direito de fazer justiça contra coisas que pareçam injustiça, e talvez algumas coisas que parecem injustiça não são realmente injustiça. E depois que fizer o prejuízo, depois que alguém morrer, talvez não seja mais possível restabelecer a justiça. A justiça aqui é segundo Deus. A justiça não é julgar, porque julgar quem julga é Deus, que é o reto juiz. Eu não posso sentar na cadeira de Deus para julgar, mas eu posso ser um agente da justiça de Deus quando eu prego, quando eu acolho, quando eu abraço, quando eu auxilio, quando eu tenho uma palavra de sabedoria, uma palavra de conserto e trago Deus para agir. Eu não preciso agir com as minhas mãos, mas eu tenho que ser um instrumento da justiça de Deus. Ames a misericórdia. Eu gosto da palavra misericórdia porque ela fala de cordis, de coração em latim. E misericórdia é quase como eu sentir a miséria do outro. É chorar com os que choram. É entender que as pessoas precisam realmente de alguém que apoie. Está quase na mesma linha, mas ali o justiça está fazendo alguma coisa, mas aqui na misericórdia está sentindo alguma coisa. Não tem como fazer sem sentir. Talvez não possa fazer nada para mudar uma situação, mas eu posso chorar junto, eu posso interceder, eu posso estar diante de Deus, eu posso clamar por essa vida. E por fim, andar humildemente com Deus. Deus espera que nós possamos entender quem Ele é e quem nós somos. Eu acho que nós tivemos um evangelho que tinha um Deus muito longe, muito alto, e era muito difícil de se relacionar com Ele. E a revelação de Jesus o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, é uma maneira de Deus se revelar de uma forma mais humana. Só que nesse aspecto nós passamos do ponto, nós humanizamos demais Deus. E tem gente que chega para Deus para orar e fala, e aí, valeu, oi, estou aí, joia, vamos lá. E fala assim com Deus, e acha que está tratando com sei lá eu quem. Deus é Pai, claro que é, mas Ele é Deus. Nós não temos noção do tamanho de quem Ele é. Nós não temos revelação da grandiosidade, do poder, da majestade. Agora, andar humildemente diante de Deus tem um outro aspecto que eu tenho meditado muito. Quando eu acho que eu posso decidir um monte de coisa da minha vida e fazer um monte de coisa sem nem orar, eu estou achando que eu me basto, que eu não preciso de Deus. Isso é uma arrogância diante de Deus, quando eu não levo em consideração o que Ele fala. Eu ouço a palavra de Deus, Deus fala ao meu coração, eu entendo tudo aquilo e saio fazendo do meu jeito. Eu não sou humilde diante de Deus, muito pelo contrário, eu sou arrogante. Olha Deus, legal, foi bacana aquela palavra, show, puxa vida, aquelas pessoas todas precisavam ouvir aquilo, mas eu estou tudo bem, eu vou do meu jeito. Isso é ser arrogante diante de Deus e não ser humilde diante de Deus. Precisamos ter os corações quebrantados diante dEle, precisamos nos humilhar diante do poderoso Deus, para que Ele em tempo oportuno nos exalte, e Ele nos exaltará, é uma promessa, ou seja, eu posso e devo me humilhar diante de Deus, crendo que Ele vai cuidar de mim, de qualquer maneira que seja, porque é uma promessa dEle. Agora, quando eu quero fazer a coisa com o meu braço, do meu jeito, com a minha sabedoria, com o meu recurso, eu estou sendo arrogante diante de Deus. Quando eu falo tudo isso, mas, Haroldão, cara, mas eu nem sei tudo que Deus espera de mim, então às vezes eu vou errar. Eu falo, claro que eu sei, e Deus que sabe todas as coisas sabe muito mais, mas quanto tempo você gasta para realmente saber o que Ele quer que você faça? Sabe que minha vida é muito corrida, eu tenho pouco tempo. É verdade, nós temos pouco tempo. Então, de novo, todas as outras coisas são mais importantes do que Deus. Então, Deus está em quinto plano, eu não estou sendo humilde diante de Deus, eu estou sendo arrogante diante dEle, porque, na verdade, Ele não pode, inclusive, mudar a minha vida para que eu tenha mais tempo para estar com Ele, que Ele quer que eu esteja. Eu tenho que trabalhar muito, então não dá para eu ter tempo com Deus. Talvez Ele queira abençoar a minha vida para eu trabalhar menos e ter mais tempo com Ele. Você percebe que é uma armadilha, que é uma ilusão, que é um engano? De novo, porque no fundo eu não creio na palavra dEle, que Ele é meu provedor para todas as coisas e que Ele vai mudar todas as coisas para que eu possa obedecer a palavra dEle, que Ele quer que eu obedeça. Se Ele quer que eu obedeça a palavra dEle, Ele vai fazer o que for necessário para que eu obedeça a palavra dEle, porque Ele é Deus. Eu não sou Deus, Ele é Deus. Ele pode. Agora, a soberba diante de Deus precede a ruína.
e a altivez de espírito, a queda. Quem não tem tempo para Deus, vai piorar. Vai piorar. Não nos agradamos dele. Então o que nós faremos, nós hoje, diante dele? 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Paulo deu um monte de instruções, e Paulo queria ensinar as pessoas daquela igreja a fazerem o quê? A serem agradáveis a Deus. Eu creio que você já é agradável a Deus. Eu creio que você já está numa caminhada de agradar a Deus. Mas eu posso dizer para você, sem medo de errar, para você e para mim, que você e eu podemos fazer mais, e devemos fazer mais. Posso dizer que Deus espera que nós façamos mais. E sabe o que acontece quando nós decidimos querer fazer mais? Ele nos ajuda a fazermos mais, porque Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Não é um esforço seu de braço, de fazer. Eu não quero e não vou colocar um jugo pesado sobre a tua vida. Você tem que agradar a Deus. Você acha que isso agrada a Deus? Ah, Deus, eu estou aqui para te agradar. Tem sentido isso? Deus, eu quero te agradar, mas me ajuda. Essa é a oração que Deus quer ouvir. E se você fizer isso em sinceridade, Ele vai colocar em você tanto querer quanto realizar, para que você desenvolva a salvação que Ele que nos deu, pela palavra que Ele nos deu, ajudado pelo Espírito Santo que Ele nos deu, para viver a vida que Ele nos deu. Você entende que tudo está em Deus e reside em Deus? O que Ele precisa de nós é o sim, eu quero. Senhor, eu creio, me ajuda a mudar. Porque alguns de nós, dependendo do que já fizemos na vida, tem um caminhão para ser tirado, porque já fizeram tanta bobagem, que tem um passivo gigantesco, mas Deus nos ajuda a quitar o passivo. Agora, quando a gente está começando a vida cristã, é mais fácil, por isso que para novo convertido é uma bênção. Se a gente botar o novo convertido no trilho, ele vai muito mais rápido do que muita gente que tem 50 anos de crente, porque tem que antes que dinamitar, tem que implodir uns edifícios feito tudo errado, aí quebrar o terreno tudo de novo, para começar. Aí manda lá para a turma do ministério do pastor Mituro, da pastora Helenice, que ajuda a organizar, porque é tanta coisa que tem que jogar fora, que mover toneladas, né, pastor, para conseguir construir alguma coisa de nova. Mas se a gente ensinar os novos convertidos direitinho, eles vão muito mais longe do que a gente. É por isso que tem gente na igreja que em 2 anos, 3 anos de convertido, às vezes passa na frente, a gente tem 40 anos de crente que não quer mudar. Que a gente possa decidir mudar, desenvolver a nossa salvação. Agradar a Deus é isso que realmente importa? Agradar a Deus nada mais importa. Você e eu fomos criados por Deus para louvor da sua glória, para lhe sermos agradáveis. E o que é tremendo é quando nós nos agradamos dele, ele se agrada de nós. O Salmo 37:4, o salmista diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Como é que você se agrada de Deus? Quando você agrada a Deus. Quando a palavra de Deus tem valor, quando a vida de Deus tem sentido, tem valor, tem importância, tem relevância, quando tememos ao Senhor, quando decidimos viver, quando nós decidimos que nós não podemos e não conseguimos, mas contamos que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele nos visite, que Ele nos transforme, é tudo por meio dEle, por Ele e para Ele, porque para Ele é toda a glória. Em nome de Jesus, que você e eu possamos meditar em agradar a Deus, e possamos verdadeiramente ser agradáveis a Ele, porque cada vez mais as coisas ficam difíceis, cada vez mais as coisas apertam, cada vez mais tudo será abalado. E a única coisa que não será abalada será a palavra do Senhor. E aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Que o Senhor possa tocar no seu coração, você que está aí também com a gente no Comunhão TV em casa. Que Deus te abençoe, que Deus visite a sua vida, o seu coração, que essa palavra marque aí a tua forma de pensar e de ver a vida. Se quiser conhecer a gente algum dia, venha, nós estamos aqui de portas abertas, procure nosso endereço aí no site. E vocês que estão aqui, vamos orar, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, porque talvez hoje é um dia em que você decide realmente agradar a Deus. Hoje é um dia em que você, tocado pelo Espírito Santo, percebe que algumas coisas precisam mudar na sua vida e no fundo você já sabia. Sabe qual é a palavra profética verdadeira mesmo? É quando o profeta de Deus fala uma coisa que no fundo você já sabia. O profeta nunca vai falar uma coisa que você não sabe, porque o Espírito Santo que está no profeta está em você, ele fala no teu coração, ele já tinha falado alguma coisa no teu coração, e se você estava buscando resposta e esclarecimento, aí Deus manda um profeta para falar exatamente o segredo que estava no teu coração. É assim que Deus age. Se Deus já estava te movendo a mudar algumas coisas na sua vida, eu vim aqui hoje como um profeta do Senhor para confirmar, é isso mesmo, é para mudar. E talvez o que você precisa mesmo é entender o que é agradar a Deus de verdade. Talvez você quer agradar a Deus, mas do jeito que você está fazendo, faltam coisas, faltam ingredientes, faltam decisões, faltam atitudes.
Que esses textos possam tocar o seu coração, outros textos. Talvez eu venha aqui só para te despertar sobre agradar a Deus, e você vai chegar na tua casa e vai buscar mais a Deus ainda, vai na chave bíblica buscar algum texto de agradar a Deus, e ali Deus vai falar com você uma palavra que vai ser rema e que vai inundar o teu coração de alegria. Talvez eu venha aqui para abrir a porta para você. Que o Senhor possa te falar o coração. Pai, eu quero louvar o teu nome pela tua palavra, porque é a verdade. Quero louvar o teu nome pela tua palavra, porque a tua palavra nos inspira, nos ensina, nos conduz a toda a verdade. Que o teu Espírito Santo nos leve a te sermos obedientes e agradáveis em nome de Jesus. Pai, queremos te agradar. E para isso precisamos que o teu Espírito Santo nos inspire, porque nem isso nós conseguimos gerar de nós mesmos, ó Deus. Como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos do teu Espírito, como nós precisamos ser confrontados pela tua palavra. Pai, ajuda-nos a te sermos agradáveis em nome de Jesus, ó Deus. Fala ao nosso coração nessa manhã. Eu abençoo cada um dos meus queridos, ó Deus, com esta verdade, com esta revelação. Seja o Senhor glorificado nesta igreja, neste ministério, nas nossas vidas. Seja o Senhor exaltado, Pai, na vida do teu povo. Ajuda-nos a firmarmos a nossa vida naquilo que não será abalado, porque vemos que tudo à nossa volta está passando por grande transformação. Mas a segurança que nós temos é que o Senhor nos disse que assim seria. Então nós nos sentimos seguros, mesmo em meio a tantas dúvidas. Nós temos segurança de que se estivermos na tua palavra, o Senhor cuidará de nós. Vem pelo teu Espírito, nos revela, nos ensina, nos corrige, nos inspira, para louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.